Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São João, capítulo 11, versículos 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O evangelho de hoje, continuando o de ontem, diz que muitos judeus se converteram vendo a ressurreição de Lázaro. Por outro lado, os fariseus e doutores da lei que tinham ódio de Jesus ficaram com mais ódio ainda e reuniram-se em conselho com o sumo sacerdote Caifás e determinaram matar Jesus. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Com muita dor no coração, vemos o ser humano criado por Deus por pura bondade querer matá-lo. Continuemos a falar sobre a malícia do pecado. O pecado é um mal, pois, além do que vimos ontem, leva-nos a sermos ingratos a Deus. Deus nos dá tudo, a nossa vida, nossas qualidades, nossos dons, todas as suas graças ao longo da nossa vida, dando saúde, protegendo-nos contra muitos males, dando oportunidades incríveis, pessoas que nos amam, que cuidam de nós. Além disso, nos dá toda a maravilha da criação e inúmeras coisas mais e preferimos a nós ao invés dele. Depois, leva-nos a sermos ingratos com toda a sua obra da redenção e com os seus dons sobrenaturais e nos leva a esterilizar toda a obra da redenção. Com o seu amor misericordioso veio à terra, morreu por nós na cruz, livrando-nos da condenação eterna e nos deu todos os sacramentos e dons do Espírito Santo para seguirmos a estrada do bem e da salvação, e, no entanto, desprezamos tudo isso. É o pecado que esteriliza em nós a obra da redenção, que impede que cresça e prospere na alma a boa semente das inspirações e dos estímulos da graça, tanto o pecado grave como o venial. É verdade que, enquanto cometermos somente pecados veniais, estamos na graça de Deus e seguimos pelo reto caminho, mas as pequenas infidelidades e as numerosas faltas impedem-nos de andar com desembaraço.
a vida espiritual não prospera, as graças não produzem os efeitos desejados. Somos o terreno pedregoso em que a boa semente da graça não pode fixar as suas raízes. E assim esterilizamos a obra da redenção em nós e nos outros. Depois, leva-nos a ir contra Cristo. O pecado é dirigido contra Cristo, Senhor e Salvador. Para nos arrebatar do pecado e da miséria, baixou à terra o Filho de Deus que veio para salvar o que estava perdido. Como nos ama, quanto sacrifício desde o nascimento até a cruz. Por nós, por cada um de nós, sofreu tudo isso somente para obter a graça da adoção divina e as incontáveis graças de que vamos precisar. Nós, em recompensa, pecamos e desprezamos todos os seus sacrifícios. E a dor mais aguda da agonia no horto do Getsemane foi esta. Ele previu com clarividência divina a ingratidão com que lhe iríamos corresponder. Ó meu povo, o que te fiz eu? Em que te contristei? Responde-me. Porque te libertei da escravatura do Egito, ofereceste-me uma cruz. Porque te conduzi através do deserto, alimentando-te com o maná celestial, dando-te uma pátria onde corre o leite e o mel, preparaste a cruz para o teu Salvador? Eu te cumulei com o meu poder, e tu, em recompensa, cravaste-me na cruz. Ó meu povo, o que te fiz eu? Em que te contristei? Responde-me. Estas palavras são dos impropérios da Sexta-feira Santa. Depois, leva-nos a causar um dano em nós mesmos. O pecado prejudica-nos também a nós próprios. É a maior desgraça que nos pode suceder. Podendo conviver com Deus aqui na terra, ao cometer um pecado grave, cortamos a união com Ele, que é a fonte infinita de todas as forças, da alegria, da paz, do amor, que é a fonte da vida plena e infinita. Das alturas da posse de Deus, precipitamo-nos no abismo do seu afastamento. E se permanecermos assim, a morte cortará a última fibra que nos mantém ainda unidos à vida, para cairmos para toda a eternidade nas trevas, no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, no eterno afastamento de Deus, de todo o bem, de toda a felicidade e de toda a alegria, onde só haverá infelicidade, ódio e amargor por toda a eternidade. E depois, como dissemos antes, o pecado é dizer não aos mandamentos. Não poderíamos dizer não aos mandamentos, pois a finalidade de cada um deles, como Deus é amor, é que reine o amor na terra e de modo pleno no céu. E reinando o amor, reine a felicidade e a paz. Porém, queremos saber mais do que Deus e dizemos não a algum deles, ou a vários, ou a todos. Para ver a malícia de dizer não ou desprezar algum mandamento, basta fazer o exercício mental de ver como desobedecer a qualquer um deles não leva ao bem, ao amor, mas ao mal. Vocês podem encontrar estas considerações nas minhas homilias, pois tenho procurado abordar constantemente este tema. Como dissemos ontem, que estas palavras nos sirvam para refletir sobre a gravidade do pecado e para lutarmos com todas as forças contra ele. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.